Lucas capítulo 7, a partir do verso número 11. Todos acharam? Posso ler? Diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Como o Paulinho já orou, já consagrou, eu vou direto então para a nossa mensagem. E para essa mensagem eu quero perguntar para você: você já sofreu? Ou talvez você sofre? Mas deixa eu esclarecer um pouco mais a minha pergunta, porque fica muito vago. Eu não estou falando do sofrimento do trânsito, com quanto seja um sofrimento. Não estou falando do sofrimento das contas. Eu estou falando daquele sofrimento que nos leva ao questionamento da nossa existência, do nosso propósito. É o sofrimento que faz com que a gente pense: por que isso está acontecendo comigo? Você nota que não é o sofrimento daquele que sofre as questões do dia a dia, aquelas questões que todos nós estamos sujeitos. Estou falando daquele sofrimento que te separa do resto da humanidade, onde você se sente diferente, se sente isolado do resto do mundo e diz: por que isso acontece comigo? E muitas vezes, por que isso acontece comigo de novo? Já passou por isso? E eu quero aqui apresentar a vocês um cenário. Vamos fazer assim. Você é essa pessoa que está sofrendo. Você está nesse sofrimento da alma. Sofrimento que causa angústia existencial. Que lá no fundo da alma faz com que você pense: onde está Deus? Onde está Deus? Porque não é como aqueles problemas que eu tive na semana passada ou na retrasada. Esse problema aqui é sério. Isso aqui é sério demais. Tudo bem que Deus não me ouviu no que eu pedi semana passada. Tudo bem que Deus não tenha respondido do jeito que eu queria. Mas nesse momento é sério. Deus, vamos parar de brincadeira. É sério aqui, agora é sério. Não é qualquer coisa que eu estou te pedindo. É sério. Eu acho que eu vou morrer se eu continuar desse jeito. E você chega para mim e me chama para conversar. Esse é o contexto que eu trago para você. Você diz para mim: eu quero conversar com você, pastor. Eu quero abrir meu coração e eu estou angustiado. Aí eu chamo você para sentar comigo num lugar mais reservado, onde você possa se sentir confortável para falar. E você começa a rasgar o seu coração, começa a dizer em detalhes o seu sofrimento. E eu me compadeço da sua situação. E no final da sua fala você fala: por que Deus não faz nada? O que eu estou fazendo de errado? Onde foi que eu errei? Será que eu quebrei algum voto? Será que eu quebrei alguma promessa? Será que eu deixei de cumprir algum rito? Será que eu estou errando nos dízimos? Será que eu estou errando na minha frequência na igreja? Será que eu não estou lendo a Bíblia o suficiente? O que eu preciso fazer para que Deus me veja? Não é esse o clamor do louvor evangélico hoje em dia? Que Deus nos veja? Faz algo para Deus te ver? Talvez se Deus te ver, Ele faça alguma coisa. E aí eu ouço atentamente a sua fala, respiro e digo assim: olha, eu quero ler um texto para você. E eu abro a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, de 11 em diante, como nós lemos aqui. Você fica um pouco, a princípio, sem entender muita coisa. E eu vou dizer para você assim: olha, eu quero falar para você sobre o Deus que eu creio. Eu vou falar para você sobre o Deus que eu creio. E no final da nossa conversa, eu vou perguntar para você se você gostaria de se render a esse Deus. Porque eu acho que o problema aqui não é o que você fez ou o que você deixou de fazer. Não são os votos que você quebrou, não é
aquilo que você fez ou deixou de fazer. Eu acho que o problema são as suas expectativas. Eu acho que você está, conquanto o seu sofrimento seja real, eu acho que a sua expectativa acerca de Deus é um Deus construído, um Deus promovido por um sistema religioso que ensina você como mover as mãos de Deus. É isso aí. Existe um sistema religioso que nos ensina como fazer Deus fazer o que a gente quer. Então, se você quer que Deus age em seu favor, existem cultos específicos que você precisa ir. Se você quer que Deus age em seu favor, existem ofertas específicas. Não é qualquer oferta. Tem que ser algo que custe mais do que você normalmente costuma ofertar. Tem que ser um sacrifício, porque se não sofrer, se não doer, se não rasgar, se não comprometer alguma coisa no seu orçamento, não é sacrifício, então Deus não aceita. Então eu digo para você, olha, eu quero falar para você sobre o Deus que eu creio, que é um Deus soberano. Aí no final eu vou perguntar para você se você quer se render a esse Deus. Então vamos lá. O texto diz que Jesus chega numa cidade chamada Naim. Jesus vem seguido por uma multidão. Ele dá de encara com uma outra multidão. E essa multidão está acompanhando uma mulher, uma viúva. Se ela é viúva é porque ela já perdeu o marido dela. E ela está com seu filho pronto para o enterro. O texto diz que Jesus olha de longe, se compadece dela. Ele se aproxima, ele diz aos homens que carregam o caixão que parem, ele toca no caixão, ele dá uma ordem ao jovem, que o jovem se levante, ele se levanta, ele senta na verdade, ele devolve a sua mão à sua mãe, não a sua mão, devolve o filho inteiro, e todos ficam maravilhados com aquilo que Deus faz. E eu quero falar para vocês sobre esse Deus soberano baseado em Jesus. Jesus, ele disse para Filipe uma vez, olha Filipe, se você quiser saber como o Pai é, você tem que olhar para mim. Não é isso que ele fala? Está lá em Marcos isso. Se você olhar para mim, você vai ver como o Pai é. Então eu fico pensando aqui o seguinte, você já deve ter lido esse texto. Alguém consegue identificar nesse texto? A gente olha e não identifica alguém pedindo para Jesus entrar em Naim e ressuscitar o filho daquela mulher? Vocês já viram isso? Em algum dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, talvez João, algum deles cita essa história e conta que Jesus foi requisitado a Jesus que entrasse Naim e ressuscitasse o filho daquela mulher? Não. Me parece que Jesus entra, se compadece e simplesmente assim, ele olha e fala, eu vou fazer, e ele faz. E aí isso me traz a uma questão que é com relação ao mistério de Deus. Que isso, acredite você, meu irmão, minha irmã, é aquilo que mais para nós é complicado. Porque nós somos um tipo de povo que gosta de se organizar e gosta de entender e criar métodos de alcançar aquilo que a gente quer. Não é assim que a gente trabalha? Então a gente tem diversas perguntas. Os jovens casados, eles perguntam, como é que eu posso ter um casamento feliz? Não é? Como é que eu posso ter um casamento feliz? Os jovens que querem ingressar numa carreira profissional, como é que eu faço para ser bem-sucedido? Um homem e a sua esposa, depois de longos anos de casado, como é que a gente faz para manter a chama desse casamento aqui acesa? Como é que faz para manter esse casamento vivo? Então nós gostamos de forma, queremos perguntas. Aliás, queremos respostas às nossas perguntas. 3 passos para isso, 3 passos para aquilo, e me explica. Quando chega diante de Deus, nós, acredite ou não, nós queremos a mesma coisa. Como é que a gente faz para estar em harmonia? Ou a gente ainda espiritualiza. Como é que a gente faz para estar no centro da vontade de Deus? No centro, bem lá no meio. Nem à esquerda nem à direita. De modo que tudo aquilo que a gente pedir, tudo aquilo que a gente precisar, Deus do alto estende a sua mão e concede. E a gente diz, glória a Deus, eu descobri o mistério, eu estou no centro da vontade de Deus. O texto da viúva de Naim diz que Jesus fez o que ele queria fazer porque ele quis. Ninguém pediu, ninguém orou, ninguém intercedeu, ninguém ofertou. Jesus simplesmente chegou e fez. E isso para nós é um problema. Porque nós não podemos controlar um Deus livre.
Então, a primeira coisa que eu falo para você que sofre, que passa por lutas, e lutas às vezes que questionam, faz com que você questione o seu desejo de viver, é que o Deus que eu creio, o Deus soberano, é um Deus que é livre. É um Deus que faz o que Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quiser, e ninguém pode manipulá-lo, ninguém pode controlá-lo. A religião não controla Deus. As nossas reuniões, elas não controlam a Deus. Os nossos louvores, as nossas ofertas, elas não controlam a Deus, porque Deus não pode ser controlado, Ele é Deus. Deus não é chefe. Chefe tem autoridade, mas ele está debaixo de ordens, debaixo de regulamentos. Deus não é príncipe, porque príncipe, embora sendo príncipe, ele está debaixo de ordens, de regulamentos. Deus não é rei. Deus, ele é Deus, portanto ele é livre. Então, meus amados, o Deus que eu creio, é esse Deus que ele é livre, e ele age da maneira que ele quiser. Então, quando nós somos recebidos pelos braços de amor de Jesus, Jesus diz o seguinte: olha, se você quiser ver o Pai, você vai ter que olhar para mim, porque quem vê a mim, vê o Pai. Mas existe uma coisa que você precisa saber quando você for se relacionar comigo. Eu sou livre, assim como o Pai é livre. Ninguém pode me controlar. Jesus, ele, em determinado momento, quando ele é tocado por uma mulher que estava com fluxo de sangue, que não poderia estar ali, que não poderia tocá-lo, Jesus pergunta: quem me tocou? Ele quer saber quem me tocou. Jesus, quando ressuscita uma pessoa, uma jovem, quando ele poderia livremente dizer quem era, o que fez, ele fala: não conte para ninguém. Algumas coisas que Jesus faz não fazem sentido para nós. Por isso que é importante que nós que queremos nos relacionar com Deus e sofremos, a primeira coisa que nós temos que saber é que Ele é livre. Ele age como Ele quiser. Mas isso não impede, porque quando a gente fala assim, ó, que Deus é livre, a impressão que dá que Deus está agindo de maneira que Ele quer, Ele não está nem aí para nós. Mas o texto nos diz o quê? Que quando Ele vê aquela viúva, Ele sente a dor dela e Ele se compadece dela. Jesus se compadece dela. Deus se importa o que acontece conosco. Não é porque aquilo que nós buscávamos, aquilo que nós estamos querendo alcançar não acontece, que Deus não se importa conosco. Então eu tenho que dizer para vocês que o Deus soberano que nós nos relacionamos é um Deus livre, é um Deus que age do jeito que Ele quer, da hora que Ele quer, do jeito que Ele quiser, mas que esse Deus ama você. As questões que você está enfrentando, com quanto você não tem a percepção, Deus se importa. Olha só, é o autor da vida vendo uma mulher carregando o filho morto, dizendo: eu sou o autor da vida. Para ele a morte não significa nada, mas ele ainda assim se compadece. É ele que olha para ela e sente a dor dela. Então significa que quando a gente entra no nosso quarto e a gente coloca diante de Deus as nossas mazelas em oração, as nossas coisas, as nossas lutas, quer elas sejam legítimas ou não, quer seja a imaturidade, quer seja fruto de um egoísmo, seja o que for, e você coloca isso diante de Deus em oração, eu creio que esse Deus se importa. Ele se importa e se compadece de você. Mas deixa eu dizer mais para você. O texto também diz para nós que quando Jesus toca no caixão, ele ressuscita aquele jovem e todos ficam maravilhados. E esse Deus misterioso que nós temos, é importante a gente prestar atenção nisso, que é um Deus misterioso, que algumas vezes, quando nós pedimos, Ele age, algumas vezes não. Mas muitas vezes, quando Ele age de maneira misteriosa, porque Ele é misterioso. Veja bem, imagina você, se você tivesse a capacidade que Jesus tinha de saber das coisas que aconteciam. E você está chegando em Naim, e você sabe que dali a tantos dias uma mulher iria enterrar o seu filho. O que você faria?
Bom, se eu fosse um dos conselheiros de Jesus, se eu pudesse ser conselheiro de Jesus, eu digo, Jesus, você está me dizendo aí que daqui a 3 dias em Naim uma mulher vai perder o filho. Ele diz, Fala, eu tenho aqui uma ideia, não sei o que você acha da minha ideia. O que você acha de a gente ir lá antes, enquanto o garoto ainda está doente? Olha, ela vai economizar remédio, vai economizar caixão. Você já viu o preço de um caixão? Quem já enterrou alguém sabe o preço de um caixão, não é? Geralmente quando as pessoas morrem é de madrugada. É difícil, tem que ir lá onde vende caixão, comprar caixão. Então Jesus, vamos até lá em Naim, e a gente cura esse rapaz antes que ele fique doente de modo terminal e morra. E a coisa fica melhor ainda. Mas Jesus, o que ele faz? Ele só chega quando o garoto já estava morto. De maneira que a maneira como a mente de Deus trabalha não é o mesmo jeito que a nossa trabalha. E nós tentamos colocar Deus dentro de um sistema religioso e queremos fazer com que Deus haja dentro desse sistema religioso e somos frustrados e perguntamos onde está Deus? Quando Deus, o Deus soberano, o Deus misterioso, é um Deus que age de maneira que nós não compreendemos, não entendemos. E aí eu devolvo mais uma vez a pergunta para você. Você está disposto a servir esse Deus? Você quer crer nesse Deus, no Deus que é livre, que age da maneira que Ele quiser, como Ele quiser, na hora que Ele quiser? Porque é muito mais fácil seguir o Deus que é promovido e criado pela religião, que a gente sabe como conseguir as coisas das mãos dele. Meu irmão, você quer que Deus faça algo na sua vida? Então você vem aqui, nós vamos fazer um ritual aqui, e você vai passar por aqui, você vai dizer as palavras certas, e você vai trazer a sua oferta no valor certo, e você vai fazer tudo isso, e Deus lá do céu vai se sentir compelido, Deus não poderá resistir, Deus vai ser obrigado a atender você. E aí eu me pergunto, quem então é Deus e quem é servo dessa história toda? Quem é Deus e quem é servo? Quando Moisés tem uma das conversas mais esquisitas da vida dele, sabe qual foi a conversa mais esquisita de Moisés? Sabe? Foi quando ele conversa com um mato que pega fogo e não se consome. Um arbusto, a sarça ardente. E aí ele conversando com aquele arbusto, e ele está lá conversando com Deus, e Deus diz, você vai descer no Egito, e você vai dizer isso, você vai dizer isso, você vai dizer isso. Aí Moisés, antes de aceitar a tarefa, ele diz, mas quando eu chegar lá eu vou dizer o quê? Quem me enviou? O mato? O arbusto? Qual o seu nome? E ele diz, diga a ele, eu sou o que sou. Eu, inclusive, me resguardo o meu direito de dizer ou não dizer o meu nome. Eu sou o que sou. Então você vai lá e fala. Veja bem. Algumas vezes, queridos, eu já testemunhei isso. Já vivi isso. De trazer algo à ação e ver isso se concretizar. Eu já vi isso. Não se engane, eu não sou o tipo de pessoa, essa é minha fé, é o jeito que eu vejo. Eu não sou o tipo de pessoa de que acha de tudo que eu pedir, tudo que eu fizer, falar, Deus vai fazer. Mas eu já experimentei milagres de Deus. Eu já experimentei situações onde não tinha outra explicação, só Deus para fazer aquilo. E esse é um grande problema para nós, sabe o que é? É que nós confundimos essas atuações de Deus na nossa vida, porque tudo aquilo, ou melhor, nem tudo aquilo que Deus faz em nós, através de nós, ecoa para a eternidade. Algumas coisas são locais. Por exemplo, se você recebe o autor da vida, se você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, isso vai ecoar para a eternidade. Você é dele para todo sempre. Se você entregou sua vida a Jesus, se você recebeu o Espírito de Deus, se converteu ao grande eu sou, a sua vida nunca mais será a mesma. Se você experimentou uma conversão genuína,
E ainda que você faça força para se afastar dele e voltar à velha vida, você vai viver uma vida triste, infeliz e frustrada, porque você já não mais consegue agradar apenas os desejos da sua carne. Você agora tem um Senhor a qual o seu coração, a qual o seu espírito quer agradar. Mas existem algumas coisas, queridos, que não são para a eternidade. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, você acredita que ele não ia mais morrer? Você acha que ela não ia em algum momento ter que enterrá-lo? Ou ele enterrar a mãe? Você acha que aquele jovem era eterno a partir daquele momento? Quando Jesus ressuscita Lázaro, você acha que Lázaro está vivo até hoje? Alguém já esbarrou com Lázaro por aí? Algumas coisas, queridos, eu não sei porque Deus decide fazer, eu não sei porque Deus decide às vezes atuar, são coisas que acontecem conosco, mudam de alguma maneira o curso da nossa história aqui, mas acredite, nem todas as coisas são para a eternidade. São às vezes fruto do carinho de Deus e naquele momento poupar você de passar por alguma coisa. Ou garantir que você tenha algo que há muito tempo você tem buscado. Essas coisas acontecem de vez em quando. Eu creio nisso. Mas não se equivoque, não se engane. A sua esperança não pode estar no milagre. Escute o que eu estou dizendo para você. A igreja evangélica atual é uma igreja que colocou no altar o milagre. Não é Deus que está no altar. Que nós vamos servir a Deus se Ele fizer os milagres. Existem atuações de Deus que são temporais, vão acontecer num momento específico, mas acredite, no dia seguinte vai haver lutas. E por que é importante eu dizer isso para você? Porque você vai entrar por essas portas e você vai ouvir alguém dizendo aqui: eu clamei, eu orei, e Deus agiu e aconteceu comigo. O que você vai pensar? O que você na sua mente vai pensar? Ora, ela entrou por aquela porta, ela clamou, ela pediu, logo, é isso que eu tenho que fazer. E vamos lá, vamos dizer que de fato aconteça. Você entra por aquelas portas, você ora, você clama, e diz: Senhor, eu estou sofrendo com isso, me ajuda. E Deus vai lá, estende a mão e pum, acontece. Significa que daquele dia em diante você não mais terá problemas? Agora, só viver uma vida cristã reproduzindo o ritual, para que todas as dificuldades que a gente vem enfrentar sejam derrubadas em nome de Jesus? Queridos, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Antes, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, eu digo todas essas coisas para você, você ainda está aí no meu gabinete, olhando para mim, tentando entender o que isso tem a ver com você. Aí eu digo para você o seguinte: eu entendo a sua dor. Eu entendo que existe em você uma expectativa do Deus que pode todas as coisas cessar o seu sofrimento. Mas por alguma razão que nem eu e nem você entende, Deus não o fez. E eu não estou aqui, ao contrário do que você pensa, para responder a você por que Deus fez ou por que Deus não fez. A minha pergunta é o seguinte: você está disposto ou você está disposta a confiar e entregar a sua vida num Deus que é misterioso, que faz coisas que nós não imaginamos? Você está disposto a se relacionar com Deus que não pode ser controlado pelas suas orações? Você está disposto a se relacionar com Deus que te ama, que habita em você, mas que sabe que nem sempre as suas lágrimas serão enxugadas? Às vezes a gente vai chorar. Você está disposto a se relacionar com esse Deus? Livre. Quando você chega diante de Deus em oração, você vem aqui dando carteirada em Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui como teu filho, dizimista, frequentador de igreja, intercessor, pastor, apóstolo, seja lá qual for o título que você tiver aí na carteirinha, e dá carteirada em Deus, dizer: Deus, faz o que eu quero, porque eu consegui chegar num certo status espiritual, que o Senhor não pode mais dizer não para mim. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. O nosso Jesus, escute bem isso, o próprio Jesus disse: Senhor, passa de mim esse cálice. E a frase não encerrou aí. Ele disse: que seja feita a tua e não a minha vontade.
E ele teve que ir para a cruz. E quer saber de uma coisa? Ele subiu aquela cruz. E lá naquela cruz, ele, ao contrário do que muitos pensam, eu já até falei isso aqui, Deus meu, por que me desamparaste, né? Jesus não estava em hipótese nenhuma negando a fé em Deus ou coisa do tipo. Ele estava citando um salmo, trazendo uma canção de louvor a Deus adequada e coerente com o momento que ele estava vivendo. Salmo de número 22. Segunda coisa, você está disposto a se render aos cuidados desse Deus, que às vezes não vai atender o que você está pedindo, mas eu garanto para você uma coisa com toda certeza: Ele te ama, Ele enxerga você. Você não é pequena que Deus não possa te ver, Ele sabe quem você é. Olha que interessante, Ele sabe quem você é. E sabe um dos textos das Escrituras que mais me deixa assim impressionado, o poder de Deus e como Deus conhece as coisas? É quando Jesus é interrogado acerca do imposto que ele teria que pagar. Ele manda que o discípulo vá lá no lago, pesque um peixe, tira um peixe, de dentro do peixe tinha uma moeda, e com essa moeda ele paga o imposto, não é isso? Não é verdade? Agora só, quantos tipos de peixe existe? Eu não sei, não faço ideia. Mas olha só, ele é capaz de pedir que alguém vá no lago, pegue um peixe para pagar aquele imposto. Se Jesus conhece de peixe, quanto mais ele não conhece de nós, cara. Conhece da gente. Isso é um mistério que eu jamais vou deixar de me surpreender. Deus conhece você. O que você não fala, o que você não coloca para fora, essa fortaleza que você parece ser, essa pessoa resolvida, bem esclarecida, que sabe o que quer, sabe onde quer chegar, mas que sofre em silêncio e que tem sonhos frustrados e muitas vezes deixa de acreditar na vida por causa do sofrimento, simplesmente porque acha que Deus não se importa com você. Então deixa eu dizer para você o contrário: Deus ama você. Deus ama você. Não deixe que a sua frustração nesta terra, nesta época, venha roubar de você essa verdade: Deus te ama. E para encerrar, não se apegue ao milagre. Você sabe por que você não pode se apegar ao milagre? Sabe por quê? Porque ainda que ele ressuscite alguém muito perto de você, ainda enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos à morte. Mas presta atenção numa coisa. Sabe quando você vai num restaurante? Tem que ser restaurante, não pode ser boteco não. Restaurante. Quem é que já foi no Outback, por exemplo? Foi assim. É bom. Dá para ir uma vez por ano no aniversário de casamento. Você chega no Outback, aí o garçom chega, posso trazer um pão? A primeira vez você fala assim, esse cara quer me encher de pão para não comer a comida. Mas não é, é o aperitivo, não é? É o aperitivo. Uma vez eu e a Silvia fomos comer num lugar que tinha ido pela primeira vez. Nunca tínhamos ido antes. E aí eles falaram, olha, o prato é esse, escolhemos. Falou, você quer um pãozinho? Eu falei, pode trazer o pãozinho. Está incluso? Tá, então pode trazer o pãozinho. Eles trouxeram um pãozinho do céu. Mas eu comi tanto pão, que quando chegou o prato principal, eu levei para casa. Chegou frio e tudo torto dentro do carro. Então, existem pessoas que querem se empanturrar de aperitivo. O aperitivo é aperitivo. Então, todas as vezes que você olha, não deixe que ninguém engane você, querido. Se está na Bíblia, Jesus curou o cego, Ele vai te curar. Jesus ressuscitou não sei quem, Ele vai ressuscitar também. Não deixe que enganem vocês, queridos, porque muitas das coisas que Jesus fez no Novo Testamento foi para provar quem Ele era, para dizer, olha, esses sinais que eu estou fazendo, somente o Cristo, o Messias pode fazer, e é por isso que eu os faço. É por isso que quando você vê Jesus entrando no tanque de Betesda, tinha uma porção de gente caída. E quantos que Jesus ressuscita? Oh, não, aí esse aí é o apócrifo. Quantos Jesus cura? Quantos Jesus cura?
Um só. Se fosse eu, ó, eu fazia, ó, a PIB vai chegar no tanque de Bethesda. Aí eu pego o Henrique, pego o Zema e pego o Rafael, que chegou lá para se envolver na turma. Aí eu falo, olha, Rafa, você pega os da esquerda, eu vou pegar o do centro, o Henrique pega lá e o Zema pega os que tentaram fugir. E aí a gente vai fazer o arrastão da cura. E sai curando todo mundo. E se sobrar um, a gente fala o seguinte, é só um, não tem problema. Semana que vem a gente faz outro milagre. Mas Jesus entra como quem estivesse pulando, né? Com licença aí, dá licença. E ele vai até um e cura um. Não faz o menor sentido para nós. Se Jesus tivesse vindo para curar todo mundo, do monte lá de Jerusalém, ele diria, ele não diria Jerusalém, porque mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados. Ele diria, está todo mundo curado e acabou, está amarrado no meu nome, pronto. Não é assim? Mas, queridos, existe no Apocalipse um texto que diz que toda lágrima será enxugada. Não haverá morte, não haverá doença, não haverá luto, porque as outras coisas velhas se passaram e todas as coisas se fazem novas. Então, se você puder sair daqui com uma coisa no seu coração, saia com isso. Deus é bom, Ele te ama. Nem sempre Ele vai fazer aquilo que você espera. E não tem um porquê. Não é porque você é pecador, porque todos somos pecadores. Não é porque você não orou direito. Não é porque você não ofertou direito. Tira. Parece que é besteira isso, mas eu preciso dizer. Há pessoas que se sentem culpadas. Existem pessoas que no seu íntimo se sentem culpadas por Deus não ter feito o que elas esperavam. Se Deus é bom e pode fazer, por que Ele não fez? Talvez eu não tenha orado direito, talvez eu não tenha crido direito. Meu querido, em nome de Jesus, eu profetizo a você libertação dessa culpa. Você vai sair daqui hoje aliviado, porque você não é culpada por Deus ter feito ou não ter feito. Você vai sair daqui glorificando a um Deus livre, que é livre para fazer o que Ele quiser e quando Ele quiser. Então saia daqui guardando isso. Deus é bom, Ele te ama, Ele é livre para fazer o que Ele quiser, Ele é livre para fazer o que Ele quiser, e algumas vezes nós somos abençoados por aperitivos de Deus, coisas que estão guardadas para a eternidade. Às vezes Deus dá um aperitivo aqui e outro ali, mas não é para a gente se apegar a esse aperitivo como se fosse o prato principal. Mas nossa esperança continua na nossa redenção em Cristo.